Evangelho de João, capítulo 9. Meus irmãos, se nós tivéssemos apenas a descrição desse milagre, no capítulo 9 do Evangelho de João, eu posso afirmar que nós temos aqui também toda a Bíblia, num único capítulo. João, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Ela é alimento, ela é vida. Senhor, que para todos nós nesta noite haja, Senhor, realmente uma palavra do Senhor aos nossos corações. Tu sabes, ó Deus, aquilo que passa no íntimo de cada um. Senhor, mas sabemos que a Tua palavra é a resposta, que a Tua unção esteja na vida do pregador, na vida de todos os que estão aqui, para que possam experimentarem na noite de hoje a realidade da Tua presença, do Teu poder e da Tua fidelidade. Venha, Senhor, edificar-nos, consolar-nos, exortar-nos e, acima de tudo, trazer salvação a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Testemunhe para o irmão que está ao seu lado, dizendo assim: Deus vai falar comigo. Amém? Aleluia. Vamos assentar. Fique com a sua Bíblia aberta nesse texto, João, capítulo 8. Como eu disse, se nós tivéssemos apenas só esta página da Bíblia, se a Bíblia não fosse um livro assim, como nós o conhecemos, se tivéssemos apenas esta página e esses 12 versículos, eu posso afiançar a você que nós teríamos aqui toda a Bíblia. Porque toda a vontade do Senhor e todas as indagações mais profundas da alma humana nós encontramos aqui. O texto começa dizendo: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Se você acompanhar o Evangelho, você vai perceber Jesus sempre caminhando. Nem sempre ele ficava esperando que as pessoas viessem até ele. Era ele que ia até as pessoas. E por onde ele passava, diz a Escritura, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por onde Jesus passava, deixava como que uma esteira de vida, de bênção, de graça, de libertação, algo tão glorioso. E diz: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Primeira coisa que Jesus faz, ele vê o homem como homem. Jesus não vê os defeitos do homem em primeiro lugar. Jesus não vê simplesmente as suas falhas, os seus pecados.
Jesus viu um homem. O homem que foi feito à imagem e à semelhança do Criador. Diz a palavra, Jesus viu um homem. Muitas vezes, pessoas podem participar de uma reunião com milhares de pessoas e ninguém o vê. Quantas pessoas podem chegar numa igreja e no final da reunião tem o coração marcado pela frustração, dizendo assim: ninguém me viu, ninguém me viu. Mas diz aqui a Escritura, Jesus viu. Jesus é Deus. Jesus não se parece com Deus. Jesus é Deus. E diz a Escritura, Jesus viu. Viu. E ele continua vendo. Quando você deita, não consegue conciliar o sono, muitas vezes as lágrimas, o remorso corroendo as suas entranhas, Jesus vê. Jesus vê os conflitos dentro do seu casamento. Jesus conhece todas as carências da sua alma. Diz a palavra, Jesus viu. Não existe absolutamente nada ou ninguém que consiga se esconder do Senhor. Não. Mas não pense que Jesus Cristo vê simplesmente para pisar sobre a pessoa, para esmagá-la. Há tantas pessoas que estão com a vida tão desgraçada, e Jesus Cristo não veio para acabar de desgraçar quem já está desgraçado. Ele veio para redimir, Ele veio para libertar, Ele veio para quebrar as amarras, Ele veio para trazer ao coração do homem respostas. Por isso a Escritura diz, caminhando Jesus, viu um homem. Era um homem defeituoso, era um homem cego, cego de nascença. Ou seja, ele nunca tinha tido a oportunidade de ver a beleza do que seja um arco-íris, uma flor, o sorriso de uma criança. Para ele a vida era uma mesmice. O dia e a noite era apenas controlado para ele, apenas por aquele termômetro dentro. Do lado de fora era tudo igual, porque ele era cego. E diz o texto que ele era um mendigo. Ele não conseguia ver também, muitas vezes, a sujeira do seu corpo, os andrajos que cobriam o seu corpo. Aquele homem era um cego, cego de nascença. E diz a palavra que Jesus viu. Existem pessoas que dizem assim: Jesus só pode ver aqueles que brilham. Jesus só vê aquelas... Não, não é assim. Se você pudesse perceber, existem hoje cerca de aproximadamente 6 bilhões de seres humanos sobre a face da terra. Mas aos olhos do Senhor Jesus, é como se somente você existisse. Será que você consegue perceber isso? A capacidade de abstração de Deus é infinita também. Ou seja, aos olhos dele, é como se somente você existisse. Por isso que, caminhando, Jesus viu um cego de nascença. Os olhos não funcionavam. Tinha um lugar dos olhos no rosto, mas os olhos não funcionavam. Há tanta gente assim, que parece que a vida nunca sorriu para ele. Existem pessoas que acostumaram dizendo assim: eu nasci assim, não tem jeito, eu vou morrer assim. Há pessoas que dizem: esta é a minha sina, este é o meu destino, esse é o meu karma, é assim. Não! É exatamente por isso que a palavra do Senhor, de uma forma tão clara, proclama: caminhando Jesus. E quando lemos no Evangelho, percebemos que Jesus deixou a sua glória, veio caminhando até nós, nasceu como uma criança, veio, tomou forma humana. Para quê? Não foi simplesmente para fundar uma religião,
ou estabelecer simplesmente uma igreja. Jesus Cristo veio para salvar, Ele veio para libertar, Ele veio fazer com que o homem pudesse ser realmente o homem, o projeto primeiro de Deus. Naquela hora, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus no verso 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Naquela época, os teólogos judeus tinham uma interpretação dizendo que quando alguém nascia aleijado, ou quando alguém nascia com um problema sério, uma situação assim, era em função do pecado dos pais. Os pais tinham pecado, ou ele mesmo tinha praticado um grande pecado, e ele agora estava colhendo as consequências. A Bíblia diz que Deus é um bom Deus. Vamos falar? Deus é um bom Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus é um bom Deus. Deus é um bom Deus. Não sei de onde algumas pessoas tiraram uma ideia de um Deus vingativo e mau. Seu coração do Senhor expressa sua misericórdia. Deus é um Deus justo. A bondade envolve a justiça do Senhor. E a indagação dos discípulos era essa: quem pecou? Quem pecou? E o grande problema que muitas pessoas enfrentam é que sempre fica querendo saber quem o problema está ali e não é resolvido. É igual como um navio está naufragando, afundando, e os passageiros estão perguntando: quem foi o culpado do navio afundar? O importante não é saber quem foi o culpado, o importante o que é? Se salvar. Saber quem é o culpado não vai livrar. Saber quem é o culpado do naufrágio, só o saber, de forma alguma vai resolver o problema. É preciso o quê? Ser salvo. Aqui, quantas pessoas que colocam obstáculos na fé, exatamente porque ficam sempre dizendo: Mestre, quem pecou? Este os seus pais, para que nascesse cego. Agora a resposta de Jesus no verso 3. Respondeu Jesus. Jesus traz as respostas para a inquietação do coração do homem. Não existe uma única pergunta que você faça que ele venha desprezá-la. Ou seja, suas perguntas, suas indagações são válidas para Jesus. Não pense que ele vai dizer assim: bem, essa é uma pergunta tola, boba, inconsequente, quando dentro do seu coração há sinceridade. Existe realmente aquele desejo de conhecer. E diz a palavra: respondeu Jesus. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Primeira afirmação de Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa expressão, mas foi para que, tem o significado de, com o objetivo de, como resultado de manifestar a glória de Deus. Quando o homem pecou, a Escritura diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diz a Bíblia que quando Deus fez o homem, e Deus o colocou no jardim do Éden, o homem não estava vestido assim igual eu estou, de paletó, gravata. Dê uma olhadinha para o irmão que está ao seu lado. Ele está o quê? Vestido. Lá no jardim do Éden, o homem estava vestido com a glória de Deus. Por isso que a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, foi o que? O homem desvestido da glória de Deus. Ou seja, ele estava envolvido com a glória de Deus. Era algo diferente. Quando ele pecou, a glória se perdeu. Por isso que o homem viu que estava nu, começou a se esconder, porque a glória de Deus o havia deixado. O que é a salvação? Basicamente, a salvação, quando a pessoa vem para Jesus, ele é vestido
vestido novamente com a glória de Deus. Os atos de justiça de Jesus nos envolvem. Vocês podem estar me vendo assim, mas Deus me vê de um modo diferente. Deus não está assim simplesmente me vendo com paletó, gravata, óculos, não é assim. Porque eu não sou assim. Isso é apenas a minha casca. É apenas onde eu moro. O nosso corpo é apenas a nossa morada. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Você não é isso que é do lado de fora, você é lá dentro. E aí o Senhor nos vê hoje, depois de salvos, vestidos com a sua glória. E aqui Ele diz para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa obra de restauração, esta obra onde o Senhor vai agindo, desfazendo todas as obras do inimigo. E agora o Senhor para no versículo 4 e diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Você já pensou que seria um dia sem luz, tudo trevas, tudo escuridão? Escuridão é falta de conhecimento, é falta da vida. E Jesus diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Agora Ele diz, não apenas Ele não diz: é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou. Ele diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Quantas pessoas que vêm para a igreja e acham o seguinte: bem, quem faz todo o trabalho na igreja são os pastores. Não é bem assim. Todos nós somos sacerdotes. A minha oração, ela não é mais poderosa do que a sua oração. Não seja enganado achando que existem irmãos que têm uma oração mais poderosa. Não é assim. Se você tem uma nota no bolso de R$10 e outra pessoa tem uma nota de R$10, qual das duas que tem um valor maior? Ou qual das duas que vale mais? O mesmo valor, não é assim? Na oração é a mesma coisa. Quando você chega diante do Senhor, em nome de Jesus, o valor está ali, é no nome do Senhor, na autoridade que envolve aquele nome. Existem pessoas que exercem mais no ministério, na oração, desenvolvem, mas você precisa chegar um momento, ao invés de você sempre caminhar dizendo assim: ore por mim, mas de você orar pelos outros. É preciso receber oração? Precisamos sim. Precisamos de intercessores? Precisamos sim. Mas nós precisamos ministrar também. Por isso que Jesus disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. E eles estavam quem? Os discípulos do Senhor. E Ele estava dizendo: olha, vocês também, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quantas vezes as pessoas querem trabalhar para Jesus só depois que a noite vem? Muitas vezes a noite de um acidente. Eu me lembro um dia que fui visitar um rapaz aqui no Hospital Belo Horizonte. Ele havia sofrido um acidente, tinha ficado tetraplégico, só a cabeça que mexia um pouquinho com os olhos. E ele dizia assim para mim: pastor, se Jesus me curar, eu prometo que eu vou gastar toda a minha vida servindo e fazendo a obra dele. A noite vem. Por que algumas pessoas querem fazer ou se entregarem, se dedicarem ao Senhor só quando a noite chega? Só quando as coisas ruins parecem que estão aí? Não é assim. Enquanto você está cheio de vida, a noite vem. Se existe algo que você não consegue segurar, é a noite, não é assim? Ah, não vai anoitecer, não tem jeito, a noite vem. É um processo, é natural. Por isso que Jesus diz: enquanto é dia, enquanto é dia, enquanto é dia, enquanto é dia. E no verso 5 ele proclama: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos falar? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Outra vez: enquanto estou no mundo,
sou a luz do mundo. Que coisa tão linda! Sou a luz do mundo. Hoje pela manhã, quando eu fui apanhar o carro aqui no estacionamento, o vigia estava lá todo feliz. Alguém deu para ele uma lanterna. Eu achei tão interessante que ele estava igual uma criança com aquela lanterna. Eu não sei quem foi que deu aquele presente para ele, mas ele acendia, ele apagava, acendia e apagava. E parece que a lanterna estava dando para ele uma segurança. Quando nós percebemos a graça do Senhor, Jesus, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele não disse, eu tenho a luz do mundo. Ele disse, eu sou. Mas ali, o céu continuava ali. Jesus estava conversando com os discípulos. E enquanto ele conversava, diz aqui no verso 6, dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Jesus, ele não tem um único método para chegar às pessoas. Porque se tivesse um único método, esse método seria uma religião. Ou seja, seria como que uma fórmula matemática para obter um resultado. É pena que algumas pessoas acham que a única maneira de Deus agir é daquela maneira. Eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas irem no monte orar. Eu já fui muitas vezes no monte orar. Mas no momento quando o monte passa a ser o único lugar de oração, alguma coisa está errada. Porque Deus responde a oração no monte, em casa, no quarto, até no banheiro. Deus responde a oração quando eu estou de joelhos, quando eu estou em pé, assentado, andando. Então não existe um único método. Algumas vezes as pessoas dizem assim, eu fui orar de joelhos, aí o Senhor atendeu a minha oração, e ele começa a orar só de joelhos. Pois bem, não é bem assim. Quando Jesus fez este milagre, foi de um modo assim criativo. Estava nos querendo legar um ensino, dizendo que ele pode chegar às pessoas de várias maneiras. E diz aqui o texto que ele fez isso, ele cuspiu na terra. Pode parecer algo assim esquisito, cuspiu na terra. Exatamente, ele cuspiu, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. O cego não estava vendo nada disso, né? Os outros que estavam em volta estavam percebendo o modo como que o Senhor Jesus fez. E Jesus disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Um milagre não se explica. Milagre você só crê. Porque você não consegue explicar um milagre. Milagre não se explica. Porque no momento que você explicar um milagre, ele deixou de ser milagre. O milagre, ele quebra a compreensão normal, natural. O milagre é milagre, você precisa apenas crer. Quando Jesus fez, untou os olhos daquele moço, deste homem aqui, com lodo, Jesus disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele podia perguntar, mas por que eu vou? O que está acontecendo? Ele não sabia que aquilo era lodo, feito com cuspe. Ele não sabia se aquilo era remédio. Ele não sabia o que era. Mas Jesus disse, vai. Há uma diferença muito grande entre a fé e a crença. A crença é alguma coisa da nossa cabeça. Fé é ação. Fé, a pessoa tem que agir. Fé é mais do que crer. Existem pessoas que creem, mas que não agem. Há pouco nós falamos sobre os dízimos. O dízimo, se a pessoa tem apenas a crença, ele diz assim, bem, se eu entregar meu dízimo, eu já ganhei tão pouco, vai faltar, eu não vou conseguir nem pagar minhas dívidas. Mas o Senhor diz para você entregar.
E o único modo de você entregar é entregando. Um ato de fé. Aí ele diz: fazei prova de mim. Aí você vai começar a perceber o quê? Os resultados advindos da sua obediência. Quando esse moço, a Bíblia não traz aqui o seu nome, quando Jesus disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, diz aqui o texto, ele foi. Ele não sabia por que tinha que lavar, mas ele foi. Muitas vezes o incômodo nos leva a procurar. Quantas pessoas que vêm para o Evangelho por causa de um incômodo, ou seja, o lodo devia estar ali com muitas areias, muitos grãozinhos de areia, e aquilo devia estar assim incomodando ele. Ele teria que ir, nem que fosse para tirar aquele incômodo. Diz aqui o texto, ele foi, lavou-se, e diz o texto, e voltou vendo. Como explicar isso? Para outros cegos, Jesus não usou o mesmo método. Em muitas ocasiões, Jesus curou tantos cegos, só com a sua palavra, só com um toque. Mas este foi assim, porque ele não queria que existisse um mecanicismo na fé. É algo diferente, livre, espontâneo. E diz aqui o texto, ele foi, lavou-se. Eu creio que quando ele lavou, não havia nenhum poder miraculoso naquela água. É pena que hoje as pessoas são muito supersticiosas. E superstição é atribuir poderes espirituais a coisas naturais. Se fosse hoje, em alguns lugares as pessoas estariam engarrafando água lá da fonte de Siloé para lavar, para vender. Não existe nada disso, irmãos. A fé exclui toda superstição. Superstição é quando nós atribuímos poderes espirituais a coisas naturais. Aquela água era água igual da sua torneira. Não existia um poder miraculoso nela. Era água, 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 água. Mas o que existia? Havia uma palavra, uma ordem. Jesus disse: vai. E aquele moço foi, lavou-se, e diz o texto, e voltou vendo. Agora você pode perceber a surpresa daquele moço. Nunca tinha visto nada. E no momento quando ele se lavou, seus olhos passaram a funcionar. E diz aqui o texto, o verso 8: então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Ou seja, a história desse moço, os vizinhos o conheciam de vista. Era um conhecimento tão superficial. Ele era conhecido só de vista pelos outros. Não havia nenhum relacionamento. Os vizinhos, que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Há um momento na nossa vida quando Jesus Cristo restaura a nossa dignidade. Só Jesus para trazer vida. Diz a palavra que Ele, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nos enriquecesse. Há tanta gente aí mendigando amor, mendigando amizade, mendigando compreensão, mendigando perdão, mendigando misericórdia. Tanta gente. Os vizinhos o conheciam apenas como um mendigo, dizendo: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Ou seja, a vida dele era essa: assentado, tinha entregue tudo, era a sua vida. Dizia, verso 9, uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Há um testemunho. Se existe algo tão interessante, é que no seu local de trabalho todos te conhecem.
E muitas vezes você viveu ali naquele seu local de trabalho durante 10, 12, 15 anos. E um dia você chegou, depois de ter entregue a sua vida a Jesus, você chegou assim, irradiando vida. Os outros olharam para você e diziam assim: o que houve? Você ganhou na loto, arranjou uma namorada nova, um namorado, o que houve? Aí você diz: olha, eu fui na igreja, ouvi falar de Jesus, o tomei como meu Senhor, como meu Salvador, Ele entrou na minha vida. Os outros vão começar a olhar para você assim meio, mas o que é isto? Não adianta querer segurar, porque os outros vão começar a ver. É isso que Jesus Cristo faz. Ou seja, as pessoas vão começar a falar assim: mas ele ficou meio, sabe, de outra religião. Não é nada de outra religião. Ele teve um encontro com o Senhor, um encontro com Cristo vivo, não um Cristo morto, um Cristo religioso, mas o Cristo vivo. E diz a palavra, não se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. O Evangelho muda. Se a sua vida não foi mudada ainda, precisa ser mudada. Se seus olhos não foram abertos ainda, precisam ser abertos. Porque a fé é muito mais do que uma religião. Ela precisa de algo. No verso 10, os vizinhos faziam a pergunta. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Como te foram abertos os olhos? Quantas vezes seus amigos querem fazer essa pergunta, ficam constrangidos em fazê-la, mas eles querem saber. É por isso, irmãos, que nós temos que anunciar a palavra. A pregação do Evangelho não é simplesmente você subir nesse púlpito e pregá-la, é no seu dia a dia. Ou seja, as pessoas devem ver em você a própria graça da beleza de Jesus, da sua fidelidade, da sua misericórdia. Como te foram abertos os olhos? Verso 11 diz: respondeu ele, o homem chamado Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus. Até então ele não tinha visto. Ele diz: o homem chamado Jesus. A palavra Jesus significa Salvador. Salvador. Ele diz: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Ou seja, ele repetiu todo o processo. Todo o processo. Ele diz: eu fui, lavei-me e estou vendo. Qualquer pessoa pode experimentar a graça da salvação num ato de fé. Eu fui. Eu recebi Jesus na minha vida. Eu criei nele como meu Senhor e meu Salvador. Eu fui à frente. Eu o tomei na minha vida como meu Senhor. Eu fui. Ele não diz simplesmente: eu ouvi, continuei ouvindo. Eu fui, lavei-me e estou vendo. Nesta noite, esse mesmo milagre, em suas proporções no sentido espiritual, este mesmo milagre pode e deve acontecer na sua vida. Não apenas pode. Jesus Cristo trouxe você hoje à noite aqui, exatamente para que você pudesse saber que Ele te vê, que Ele te ama e que Ele tem o melhor para o seu coração. O melhor que Ele tem não é simplesmente só abrir a porta de um emprego para você, porque isso para Ele é muito fácil. O melhor de Deus é poder abrir os seus olhos, trazer para você a compreensão de poder ver a vida como Ele a vê, e que você precisa vê-la também assim. Por isso diz o texto: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. O mais importante não é como as coisas começam, é como elas terminam. Começou aqui com um homem cego e terminou
com esse mesmo homem vem. Que nesta noite, de uma forma tão gloriosa, seus olhos também venham ser abertos para ver Jesus. Amém?